E aí, pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a Tami, sou professora de português e estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve aqui no canal, já dá uma olhada em tudo o que aconteceu. Deem uma olhada nesse número. Estamos na nossa aula 50, então nós já tivemos 50 aulas aí com muitos conteúdos, muitas temáticas, muitas coisas para vocês fazerem. Além dessas aulas, também tem um material complementar, que é um combo, que eu sempre digo. Como assim um combo? Um combo porque tem duas etapas. Vocês têm essa primeira etapa, que é da aula em si, que vocês já estão assistindo aqui, e também o material complementar, que tem o texto na íntegra, todos os textos que a gente trabalha nessas aulas, com atividades, com algumas indicações, vai variando de material para material, mas vocês têm mais uma oportunidade de estudar o português e de treinar a prática da língua. Além disso, o momento aqui dos comentários, esse espaço aqui dos comentários, é para vocês também compartilharem de onde vocês são, há quanto tempo vocês estão estudando, o que vocês estão achando aí das aulas e também compartilharem as respostas de vocês, o que é muito importante pra gente, pra mim é muito importante que vocês compartilhem as respostas do que eu vou perguntando, melhor ainda quando assim, estão assistindo e tem uma pergunta e vocês já comentam. Por quê? Porque assim eu consigo acompanhar e ver como é que vocês estão e é uma forma muito boa para vocês verem assim como é que vocês estão conectando todas as coisas que estão aprendendo de português para comentar aí e fazer essas atividades, certo? Então vamos para a nossa temática da nossa aula 50, que é tropicalismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o movimento Tropicália, sobre Caetano Veloso, Gal Costa, ditadura, repressão, tudo isso tem meio que envolvido nesse movimento que a gente vai falar na aula. Então, vamos aos nossos objetivos. Aprimorar a habilidade de compreensão oral e falar sobre o tropicalismo. Nós estamos num bloco de aulas que vocês vão ter que ter uma outra dinâmica, e essa dinâmica é sempre de, por exemplo, quando eu peço para vocês assistirem algum vídeo ou escutarem um podcast, vocês vão ter que pausar aqui para fazerem isso, de escutar, de assistir ao vídeo, para poder seguir nas aulas. Porque se vocês não fazem isso, não vai fazer sentido o que vocês vão estar vendo. Então é muito importante que vocês façam isso, de assistir aos outros vídeos, de escutar o podcast, escutar o áudio que é indicado, para vocês terem esse momento de compreensão oral, que é treinar o ouvido, que não é apenas me escutando ou escutando outras pessoas, mas esses outros programas, essas outras formas de linguagem que estão sendo indicadas aqui. E é muito importante para uma aprendizagem de uma nova língua, né, dessa língua adicional. Então, vamos falar sobre o tropicalismo. Vamos observar essa imagem aqui. Nós temos algumas personalidades bem importantes, que são as pessoas que fizeram isso acontecer, então fizeram esse movimento tropical. Então, temos algumas perguntas. Você conhece os movimentos culturais do seu país de origem? Você sabe o que os motivou? O que fez com que esses movimentos culturais existissem? Ou se teve algum evento histórico, social, enfim, ou outros motivos que podem acontecer para que esses movimentos aconteçam? Você conhece algum movimento cultural brasileiro? O que geralmente motiva o início de um movimento cultural? Geralmente acontece alguma coisa específica, forte, para gerar esse movimento, ou do nada as pessoas pensam assim, estou ociosa, sem fazer nada e vou criar alguma coisa? Como é que vocês acham que isso acontece? Então, vamos seguir aqui. Esse texto que vocês vão escutar agora é um podcast, que também, como na aula anterior, foi indicado um podcast. Agora vocês vão ter uma outra prática de conhecer um outro podcast, e esse podcast é do jornal da USP. A USP é a Universidade de São Paulo. Então, tem como título, Os 50 anos de uma ideia chamada tropicalismo. O jornal da USP traz série de textos, áudios, fotografias e vídeo sobre o movimento que mudou a história da MPB. MPB significa Música Popular Brasileira, por Marcelo Hollenberg. Então, tropicalismo, 50 anos de um marco na cultura brasileira.
o programa Diálogos na USP abordou os 50 anos da Tropicália. O programa teve a participação do professor Celso Fernando Favaretto, autor do livro Tropicália, Alegoria, Alegria, e do musicólogo Zusa Homem de Melo, também apresentador do playlist do Zusa ao ar na Rádio USP, não na rádio da universidade. Então, eu peço que vocês já acessem o material complementar para poder acessar ao link e já ser direcionado para o jornal da USP, que tem então esse podcast que vocês vão fazer a atividade. Temos algumas perguntas então que vocês vão poder responder somente escutando esse áudio. Eu peço que vocês escutem então do minuto inicial, né, do 00 até os 4 minutos e 6 segundos. Para responder essas perguntas, vocês precisam só escutar essa parte. Claro que eu acho super bom que vocês escutem todo o programa para, enfim, ver como é que a discussão vai continuar, como é que a discussão vai terminar, saber um pouco mais e treinar o ouvido, que é o objetivo dessas aulas. Então, você ouvirá o programa Diálogos na USP sobre os 50 anos da Tropicália, até o minuto 4 e 6 segundos. Com base nas informações do áudio do podcast, responda as questões que seguem. Complete as lacunas da fala inicial de Marcelo Hollenberg. Então ele diz lá no início do podcast: esse ano comemoramos os 50 anos da Tropicália, que foi um movimento brasileiro que surgiu sob a influência das correntes de vanguarda e da cultura pop e espaço brasileira. E espaço como o rock and roll e o concretismo. A Tropicália misturou manifestações da brasileira a inovações estéticas radicais. Essa geleia geral que uniu comportamento, pensamento político e espaço completa meio de existência. Então, para completar essas lacunas, vocês têm que escutar o podcast. Então, se vocês não fizerem isso ainda, é o momento de pausar agora para poder escutar e depois fazer essas perguntas e compartilhar aqui já as respostas. Então, cite os principais representantes do movimento na parte musical. Você tem, então, que citar essas pessoas que são ditas lá, são mencionadas. Então, nós temos aqui as respostas. Complete as lacunas, né? Então, ele fala: esse ano comemoramos 50 anos do tropicalismo, que foi um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas, pop e da cultura pop nacional e estrangeira, como rock and roll e concretismo. Essa geleia geral que uniu arte, pensamento político e transgressão completa meio século de existência. E os principais representantes que ele fala da área musical, da parte musical, são Torquato Neto, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé. Recomendo muitíssimo que vocês escutem todos eles, porque tem ótimas músicas e vocês vão poder entender melhor qual foi a importância dessas músicas para aquele momento, que tem reflexos até hoje na nossa vida cultural aqui brasileira. A Tropicália foi uma influência e é uma influência ainda bem atual, e vamos entender um pouquinho mais então sobre o que isso significa, né, a seguir. Então, outras perguntas para vocês responderem. Cite outras manifestações artísticas que foram influenciadas pela Tropicália. Quais eram as músicas mais significativas do tropicalismo? Qual era a denominação delas no movimento? Então, compartilhem suas respostas. E a tarefa, antes da gente fazer uma outra leitura. Você ficou encarregada ou encarregado de fazer uma apresentação oral, ou seja, uma fala, sobre o seu país em um encontro sobre os povos que estão vivendo no Brasil agora. Com o objetivo de fazer mais pessoas conhecerem outros aspectos da história e da cultura do seu país, você ficou responsável pelos movimentos culturais do seu país. Como eu falo país aqui, não deixe de incluir a repercussão do movimento e o que o originou. Então é muito importante que, se vocês não conheçam também o que aconteceu na história do país de vocês, que vocês possam pesquisar para compartilhar e falar um pouco mais qual foi a importância desse movimento. E vocês podem treinar isso falando para alguém que não conhece.
né, não conhece muito sobre o país de vocês, só sabe, por exemplo, os estereótipos ou coisas que aparecem sempre em site de turismo, mas vocês podem falar agora, então, uma coisa diferente. Então, vamos para o texto. Tropicália comemora 50 anos, relembre. O movimento rompeu os limites entre vanguarda e tradição, samba, iê, Brasil profundo e superficial. Então aqui foi pelo especial do site Globo, na parte de cultura, que fez então uma matéria sobre Tropicália, que está o link completo para vocês terem acesso ao texto no material complementar. E esse trecho que eu selecionei para a gente ver, então fala: quando Caetano Veloso apresentou Alegria, Alegria e Gilberto Gil cantou Domingo no Parque, no terceiro Festival de Música Popular Brasileira, estavam quebrados para sempre os limites entre vanguarda e tradição, entre samba e iê, entre o Brasil profundo e o superficial. Ainda não existia um nome para o que se viu ali, mas hoje sabemos que aquele festival, cuja grande final completa 50 anos no próximo dia 21, é um dos principais marcos do nascimento da Tropicália. E eu super recomendo que vocês procurem no material, tem ali os links dessas músicas, mas se vocês quiserem já agora pausar também para escutar e ler a letra de Alegria, Alegria e Domingo no Parque e poder entender um pouquinho mais o que aconteceu, por que essas músicas foram tão importantes para o movimento, fica aí o convite. E a outra parte, então, é sobre política e reverência, que eu retirei, então, do site da educação, das disciplinas artes, que é estudado, o tropicalismo é estudado. Então, vamos ver um pouquinho essa relação com a história do Brasil. Nascidos sobre o regime militar brasileiro, os tropicalistas tinham, inclusive, objetivos políticos e sociais, mas acreditavam que a experiência estética era um instrumento social revolucionário, independente de uma prática que promovesse mudanças políticas. Isso provocava críticas de outros artistas, abertamente engajados, que consideravam os tropicalistas muito vagos em suas manifestações contra a ditadura existente no Brasil naquela época. O movimento tropicalista marcou pela irreverência e pela ironia de suas obras e provocou transformações não só na música, mas também na moral e no comportamento. Por meio dele, a contracultura hippie foi assimilada com a adoção da moda dos cabelos longos, encaracolados e das roupas escandalosamente coloridas. O tropicalismo, libertário por excelência, durou pouco mais de um ano e acabou reprimido pela ditadura militar. Seu fim começou com a prisão de Gil e Caetano em dezembro de 1968, mas depois deles, a cultura brasileira nunca mais seria a mesma. E nunca foi mais a mesma mesmo, porque a gente tem essa repercussão do tropicalismo, da Tropicália, essa influência até hoje, e já virou assunto de provas de vestibulares, que eu já mencionei aqui sobre os vestibulares, que é aquela forma de entrada na universidade, no ensino superior. O tropicalismo ele é tão importante que ele já virou até assunto para os jovens ingressantes do mundo universitário estudarem, conhecerem essa parte muito importante da nossa cultura, da nossa história, que foi o movimento Tropicália. E tem essa relação então com a ditadura militar, que foi um marco na nossa história do país. Então, a ditadura militar brasileira, aqui uma parte só para vocês saberem um pouquinho, tivemos uma ditadura militar que durou mais de 20 anos. E então, foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964, e que durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares. Então, a ditadura militar aconteceu aqui no Brasil e, como acontece nas ditaduras militares, muita repressão, muita censura, muita perseguição, muitas outras coisas que acontecem quando tem países que sofrem pela ditadura. E chegou nas artes, como também, né, outros países que já sofreram com a ditadura, principalmente aqui da América, sabem como é que funciona essa história de repressão e censura. E o movimento Tropicália, ele surgiu então para, através da música, né, das artes, dos filmes, mostrar aquilo que estava acontecendo, talvez de forma não tão explícita, mas que se a gente for prestar atenção na música, observar a arte, ver aquele filme, a gente vai perceber as mensagens que estavam sendo ditas sobre aquele momento histórico. E é muito importante a gente lembrar o que aconteceu, saber, para que não se repita e para que a gente realmente entenda as motivações e veja e consiga avaliar
se isso era uma coisa boa ou ruim. Então é muito importante que a gente conheça, e ainda mais vocês que estão estudando português, é muito importante que conheçam a história do país também. Então nós ficamos por aqui, bons estudos, até mais!